Vamos ficar de pé para, em reverência à palavra do Senhor. Todos de pé, por favor. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Podeis sentar. Podeis sentar. Vamos fazer uma breve oração, para que o Espírito do Senhor ministre aos nossos corações essa mensagem que é por demais conhecida da igreja, mas talvez não por essa ótica de que Deus colocou no meu coração hoje. E é por isso que eu peço aos irmãos e às irmãs que estejam atentos a essa mensagem, porque eu quero que Deus, pela sua misericórdia, rasgue os céus hoje e faça baixinho o céu aqui no nosso meio. Que os céus se desça e o Espírito do Senhor toque profundamente no coração de vocês através dessa mensagem. A minha oração é: Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu clamo a Ti, ó Pai, para que seja o Teu Santo Espírito ministrando agora, Senhor, a Tua palavra, que seja eu apenas um instrumento nas Tuas mãos e que o Teu Espírito, Senhor, ministre através de mim para a honra e glória do Teu nome. É o que eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o dia 1º de setembro do ano de 2019. Há 90 anos atrás, e é exatamente porque eu vou falar muito dessa questão de guerra, é que eu, coincidentemente hoje, há 90 anos atrás, estava começando, no dia 1º de setembro do ano de 1939, estava começando a Segunda Grande Guerra. A Grande Guerra Mundial começou no dia 1º de setembro de 1939. Mais precisamente, entre 3 horas e 4 horas da manhã, os aviões da Força Aérea Nazista ou alemã estavam despejando milhões de toneladas de bomba sobre a capital da Polônia, Varsóvia. E o povo acordou em polvorosa, debaixo de uma chuva de bombas. E essa guerra, depois de 6 anos, ela foi arregimentando cerca de aproximadamente 100 milhões de militares em todo o mundo. 100 milhões de homens e mulheres militares foram recrutados para lutar nessa Segunda Guerra Mundial. E cerca de aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram durante esse período. A maioria dessas pessoas que morreram eram civis. Mas tudo isso, meus irmãos, porque tanta carnificina, tanta violência, tanto sangue, tanto ódio, simplesmente porque as pessoas se arregimentaram para que um tirano, um homem chamado Adolf Hitler, não viesse a governar o mundo, porque segundo a sua ótica, segundo a sua visão, as pessoas precisavam conhecer no povo alemão a super-raça ou super-homem,
ou o homem de raça pura, de raça ariana. Eu acredito que a maioria de nós que aqui está, se essa guerra fosse vencida pelos nazistas, nós não estaríamos aqui, porque nós seríamos sub-raça. Eles consideravam apenas homens e mulheres branca, loura, dos olhos azuis, como raça ariana, como raça pura, como uma raça que poderia dominar toda a estrutura de governo do mundo. E foi exatamente por isso que milhões e milhões de pessoas, principalmente os americanos, os ingleses, os franceses e os russos, mais 70 nações se uniram para combater esse arqui-inimigo chamado Adolf Hitler. E o que nós acabamos de ler nada mais é do que algo que nos deixa abismado. Jesus Cristo que está falando essas palavras. Jesus diz exatamente o seguinte, no versículo de número 12, na versão revista e atualizada, ele diz o seguinte: o reino de Deus é tomado por violência. No original da Bíblia, nós encontramos o seguinte, está escrito: no original, o sentido é ainda mais forte do que esse que eu acabei de dizer, do revista e atualizada, porque ele diz o seguinte: o reino de Deus é tomado pela força e com o uso da violência. Outras traduções diz o seguinte: o reino de Deus são para os violentos, são para os fortes. Esse é o sentido que Jesus está dizendo. E muito nos amedronta com essa visão que Jesus está agora passando para que nós venhamos a entender como nós devemos nos apossar do reino de Deus. Essa colocação de Jesus é muito forte e muitos ficam chocados. Quando eu li pela primeira vez e não tinha a compreensão dada pelo Espírito do Senhor, eu fiquei chocado também. Mas antes de que a igreja fique empolvorosa, antes que a igreja fique assustada, eu quero dizer para os irmãos e as irmãs, o que Jesus estava dizendo não tinha nada a ver com a salvação, não tinha nada a ver com a vida eterna, porque a salvação é pela graça, não é pelo esforço e nem pela violência. Mas o que Jesus estava dizendo, que para se apossar do reino de Deus, que desceu até nós, porque nós agora vivemos a época do Emanuel, nós vivemos agora a época de Deus conosco, e para que nós tenhamos compreensão exata do que Jesus estava querendo dizer, é que para que nós nos apossemos desse reino, desse lugar, nós precisamos ter força, precisamos ter disposição e disponibilidade de buscarmos com coragem, com determinação, nos apossarmos desse reino. O que Jesus estava dizendo também era: o que era velho passou, agora tudo se fez novo. Até João era se visto de uma maneira, a partir de João em diante, as coisas são novas, as coisas são vistas de outra maneira. O que Jesus estava querendo dizer é que chegou um novo tempo, e esse tempo é o tempo que nós vivemos aqui e agora, meus irmãos. O amém foi fraco, mas o que eu quero dizer é que nós inauguramos um novo tempo em Cristo Jesus, porque tudo que nós precisamos está nesse lugar, nesse território chamado Reino de Deus. E esse território e esse lugar chamado Reino de Deus é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em Cristo está toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, porque lá vocês têm o território aonde vocês vão se apossar, onde nós iremos nos apossar desse reino, aonde não há choro, aonde não há desgosto, aonde não há pobreza, onde não há miséria, onde não há morte. Nós precisamos nos apossarmos desse reino,
com violência, com força, com determinação, porque são os fortes que se apossam desse reino. Para que vocês tenham uma noção do que eu estou dizendo, é mais ou menos o seguinte: tinha dois homens conversando, e um olhou para o outro e disse: está vendo aquele monte de cal como é alto? E o cara disse: você é maluco? Você não está vendo que aquele monte ali é água? E aí começou uma discussão: é água, é cal, é água, é cal. E ele disse: então vamos lá, seu imbecil, para você ver que água não faz monte assim. Nós vamos lá e você vai ver que é cal. E aí eles andaram, mas aquele convicto que aquele monte era água, foi se aproximando do monte de cal, e o cara pegou um monte de cal e jogou em cima dele. Ele disse: faça isso não, que você vai me molhar. É mais ou menos isso, meus irmãos, é que quando as coisas parecem que não estão dando certo, no reino de Deus tudo já se cumpriu. E você tem que se apossar do reino de Deus. Quando as pessoas dizem: você não vai conseguir, você diz: no reino de Deus eu já consegui. Esse novo tempo é Cristo Jesus em nós que faz a diferença. Quando tudo parece perdido, você diz: eu já achei, porque eu estou em Cristo Jesus. Quando tudo parece que nada vai dar certo, você diz: e tudo já deu certo, porque eu estou em Cristo Jesus. As pessoas têm mania de chegarem para as outras pessoas e desestimular, e fazer com que as pessoas sintam fraquejadas antes de entrar na guerra, antes de entrar na luta, antes de entrar na batalha. A pessoa diz: olha, você é um fracassado, você é um vencido, você não vai conseguir, porque você não tem tal curso, e isso, e aquilo outro. E a pessoa simplesmente vai dizer: está repreendida em nome de Jesus. Se você tem fé, você se apossa do impossível, assim como fez Abraão. Abraão simplesmente, quando estava amortecido o seu corpo, quando a sua mulher não tinha mais condição de gerar filhos, ele chamava ela a mãe de grandes nações, a mãe de muitas nações. As pessoas deviam olhar para o velhinho e rir, e dizer: essa mulher não tem nenhum filho, como é que vai ser mãe de multidões? Mas ele, acreditando ou esperando contra a esperança, ele creu naquele que pode todas as coisas, porque o Senhor é Deus, e nada é impossível ao que crê. Meus irmãos, nós estamos aqui para ensinar, para viver a oração do Pai Nosso. Domingo foi pregado aqui sobre a oração do Pai Nosso, quando Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele diz exatamente isso: venha a nós o teu reino. E se Jesus sabia que o reino dos céus não via até nós, ele não teria ensinado. É por isso que nós precisamos não apenas orar o Pai Nosso, nós devemos viver o Pai Nosso como se fosse real aqui e agora. É muito mais real o mundo espiritual do que o mundo físico que nós estamos vivendo. O próprio apóstolo Paulo disse há 2000 anos atrás: todas as coisas que se veem são feitas de coisas que não se veem. E nós cremos que todas as coisas que são palpáveis, que são vistas, são feitas de coisas que nós não vemos. E por isso eu digo: creia no poder do invisível, porque Deus é invisível, mas Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede, pensa ou imagina na sua vida, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Foi Ele que criou todo o universo, e Ele está com o universo nas suas mãos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus estava falando de um lugar de prosperidade. Jesus estava falando de um lugar de abundância de bens, de fartura, de paz e de alegria. Esse lugar está preparado para mim e para você, meus irmãos, pois Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é para que que nós nos apossemos do reino e vivamos o reino aqui e agora. Porque se nós nos apossarmos do invisível, nós vamos viver de maneira mais do que abençoada, porque nós não precisamos mais ser abençoados, porque nós já fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão muito apáticos diante do reino de Deus que está diante de vocês, meus irmãos. Glorifique a Deus porque Ele está aqui e vai fazer maravilha no seu meio, porque Ele é Senhor do impossível. O povo de Israel, quando foi liberto da escravidão no Egito, ele não foi liberto para ficar vagando no deserto. Eles tinham um destino, eles tinham um lugar para ir. E o lugar que eles tinham para ir era o lugar que Deus tinha prometido, por isso é chamado o lugar da promessa. É a terra da promessa. E Deus tem uma terra da promessa para mim e para você. E a terra da promessa, Ele não está apenas prometendo para quando você morrer, você vai viver no céu. Não. A vida eterna já é garantida, porque Deus tirou você do império das trevas e levou você para viver no reino da luz de Cristo Jesus. Você já não é mais escravo, você já não é mais um oprimido pelo diabo. Você é livre, como disse aquela música. Você nasceu para ser livre. Você nasceu em Cristo Jesus para ser livre e tomar posse do poder que há em Cristo Jesus através do seu reino que está aqui, bem pertinho de você. Assim como o povo saiu do Egito, e não era para ficar vagando no deserto, mas tinha um lugar da promessa. De igual modo, meus irmãos, nós somos libertos das garras de um tirano chamado o diabo. Esse diabo, esse nosso arqui-inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, Deus disse para Josué, e aí eu quero que vocês prestem bem atenção no que foi que Deus disse para Josué. Projete aí, meus irmãos do Datatec aí. É Datatec? É? Nazatec, é qualquer coisa tec aí. Josué, no capítulo 1, vamos ler do verso 1. Ô, Ângelo, meu filho querido, liga esse ventilador aí para ver se me ajuda aqui. É o jeito. O povo estava para entrar na terra prometida, e Deus fala para Josué exatamente isso. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu tenho preparado para vocês. Que eu darei, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Um momento só. Jesus está dizendo para a igreja hoje, através do Espírito: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, meu irmão. Dê uma salva de palmas e agradeça, porque Jesus está aqui para lhe dar vitória, porque o Senhor é Deus. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Assim, como ele disse, Deus a Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você e nunca abandonarei. 6. Seja forte. Aí é onde entra a coragem, a determinação, o desejo de se apossar do reino. Nós estamos aqui para nos apossarmos do reino, porque nós somos pessoas mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Nós somos corajosos e fortes. Diz a palavra do Senhor: no céu não vai entrar covarde, no céu não vai entrar fracos, no céu vai entrar machos e mulheres fortes, em nome de Jesus. Lá não tem lugar para esse é fraco, não. Você tem que ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, e eu serei contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Você precisa, meu irmão, comer a palavra do Senhor. Você deve viver a palavra do Senhor e se apossar do reino de Deus que está aqui pertinho de você. É assim com coragem e determinação. É assim com força, não com covardia. Deus detesta covarde, Deus detesta fraco. A palavra do Senhor diz o seguinte: se você se mostra fraco no dia da angústia, você é sua força será pequena. Mas eu tenho outra tradução que é melhor, que diz o seguinte: se você se mostra fraco no dia da angústia, você é um derrotado, coisa assim. Meu irmão, como eu gosto de pregar e viver o reino de Deus aqui e agora, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Ele está pertinho de você. Se abrace, como diz lá no Ceará, se abufele com Jesus, porque Ele está pertinho de você, meu irmão. Como eu disse, se esses homens não tivessem a coragem de lutar contra Hitler, todo mundo estaria debaixo de uma tirania. Assim, você e eu, se nos acovardarmos diante do diabo, ele vai dominar, vai tripudiar e vai fazer você um derrotado. Mas nós não vivemos segundo a ótica do diabo, nós vivemos segundo a ótica de Jesus, porque nós vivemos de vitória em vitória, porque o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nela escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor é teu Deus. Ele estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o caminho e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? 12. Mas as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. Até aí. Meus irmãos, esses homens que ficaram para trás, Deus diz exatamente o seguinte: se vocês abandonarem seus irmãos agora, com certeza vocês estão desobedecendo a Deus e o seu pecado há de lhe encontrar.
eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs: Deus é bom e Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele está com o reino aberto à sua disposição. O que você tem que fazer é lutar, é se esforçar para entrar no reino, não no reino da vida eterna, mas no reino de Deus que está aqui agora, pertinho de você. Faça oração, faça jejum, marque um ponto onde você quer chegar e diga: eu vou chegar lá porque o Senhor, meu Deus, me deu essa vitória. Antes de ela chegar na sua mão, você já está com a sua vitória, possuindo a sua vitória, porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre, em nome de Jesus. Amém? Como é que nós estamos de horário aí, pessoal? Tem mais 20 minutos para pregar. Aleluia, glória a Deus. Bem que eu gostaria de pregar até meia-noite, mas eu vou concluir dizendo o seguinte: sem lutas e sem esforço, nós não possuiremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Oremos o Pai Nosso, clamemos a Deus, venha a nós o teu reino, mas vamos viver o reino de Deus aqui e agora. Nós não devemos viver o reino de Deus de aparência, simplesmente dizendo a uma oração como se fosse uma reza, como se fosse algo que a gente dissesse como aquela oração dos budistas que é repetindo a mesma coisa constantemente. Qual é o nome daquilo? É um mantra. Não, nós não estamos aqui para fazer um mantra, nem estamos aqui para viver de conformidade com o que a pessoa ou as pessoas imaginam. Não, nós estamos vivendo aqui como o próprio Deus colocou em nossos corações, o Emanuel, o Deus conosco. E se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Diga para quem está ao seu lado: meu irmão, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Está fraco, meu irmão, não passou do teto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, glória a Deus. Quando nós nos apossarmos desse reino, quando nós fizermos com que nada nos assuste nem nos assombre, quando nós fizermos isso, nós viveremos a plenitude do reino de Deus aqui no nosso meio. É quando nós orarmos e vermos pessoas sendo curadas, é quando nós orarmos e pessoas sendo libertas do poder do diabo, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas estão apáticas, as pessoas estão indiferentes, pensando que o diabo é um brinquedo, pensando que o diabo é algo inventado para assustar. Eu, como dizia quando lá no Ceará, quando eu era criança: não vá para a rua não, que o papa-figo está na rua. Sei lá nem que bicho é que o papa-figo. E aqui em Brasília, segundo o Edel, não sei se ele está por aqui hoje, dizia que é o velho do saco. Cuidado com o velho do saco. E por aí vai. Nós não somos esse tipo de pessoas que somos enganados com lendas, com fantasias, mas nós somos pessoas que cremos num Deus que fez promessa. E se Deus prometeu que Ele ia fazer os céus se rasgarem e trazer o reino sobre nós, nós acreditamos que vamos viver o reino de Deus aqui agora, para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. E vamos sair daqui hoje, meus irmãos, sendo ousados para vivermos o reino de Deus, de tal maneira que as pessoas possam dizer: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai mais do que vencedor, porque é uma pessoa que acredita que Deus está com ela. Ali é uma pessoa, como disse o apóstolo Paulo, quando eles chegavam na cidade, as pessoas tremiam diante dos apóstolos e chegaram a dizer em relação a eles: esses homens que têm transtornado o mundo chegou aqui entre nós.
essa mensagem que transtornou o mundo, essa mensagem que mudou a estrutura de toda uma humanidade, chegou aqui na Guariroba e está aqui, porque aqui é o lugar onde o reino de Deus se manifesta pela sua palavra, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Mais alto, porque Ele merece, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem recebeu essa mensagem dos céus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mais salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Grupo de louvor, vem aqui louvar a Deus para que nós saiamos daqui com o coração cheio do reino de Deus, para vivermos o reino de Deus aqui agora, em nome de Jesus.